tudo dai graças. Você tem problema? Tribulação? Também dê graças a Deus. Sabe quando é que você vai deixar de ter problema? Quando você partir daqui. Aí você vai deixar de ter dificuldades e tribulações. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, essa semana e na próxima nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito básico da Bíblia, mas que dentro de tudo que estamos vivendo no mundo hoje, parece que está se tornando um assunto incômodo para as pessoas, que é família. Família. Uma coisa que deveria ser tão tranquila para nós, as forças malignas do mundo estão tentando tornar essa temática, esse ponto, um ponto doloroso, difícil para muitos. No entanto, eu quero desafiar você nessa noite a abrir o teu coração e não vir somente hoje, mas vir hoje e semana que vem, porque a mensagem, como ela tem 8 tópicos, eu dividi 4 para hoje e 4 para semana que vem, porque senão ia ficar muito longo só para hoje. Então, se você puder vir hoje e vir semana que vem, inclusive quiser convidar mais alguém, não tem problema. Mas eu quero te desafiar o seguinte: a abrir o teu coração. Porque eu sei que aqui tem inúmeras situações diferentes de família aqui em nosso meio. A gente já se conhece um pouco, não é isso? Então aqui tem quem está com sua família toda estruturadinha. Aqui tem gente que já esteve numa família estruturada e pocou tudo e que está tentando se levantar de novo. Aqui tem gente que já está numa idade assim, adulta, madura, e que ainda tem esperança de constituir sua família, de ter um casamento, uma companhia. Aqui tem gente novo, que está ainda com muito gás pela frente. Aqui tem gente passando por luto familiar. Não é isso? Aqui tem gente que é casado, mas ainda não tem filho, e que planeja ter filho. Tem gente que já tem filho, já foi o tempo e já botou os filhos já para fora. Os filhos já não estão nem mais dentro de casa. Tem gente que está chegando e tem filho pequeno. Enfim, vários contextos familiares. Tem quem seja viúva. Tem quem seja divorciado, divorciada. Tem aquela pessoa que já é crente, mas o marido ou a esposa ainda não é. Sim ou não? Tem gente que diz assim: eu não vou casar mais, vou ficar nessa que eu estou. São muitos contextos. Mas todos esses contextos que a gente vê e que existem, não devem nos impedir de conhecer, irmãos, o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso, porque isso precisa moldar o nosso coração. Você não pode deixar se envolver pelas conversas mundanas e nem tampouco pelas tuas próprias frustrações, dificuldades, dores, feridas nessa área. Mas a gente deve procurar sempre espelhar a nossa vida de acordo com o quê? Com a palavra do Senhor. E se tem uma coisa, irmãos, que é básica para Deus, é família. É família. Antes de existir igreja, religiosidade, antes de existir governo, poderes, a primeira coisa que Deus fez existir foi o quê, pessoal? A família. Então a gente precisa dar atenção para isso. Que o Senhor fale conosco na palavra dele nessa noite. Que o nosso coração esteja disponível. E eu espero que você esteja disposto a pegar os teus conceitos,
colocá-los na mesa e deixar a palavra de Deus vir e selecionar o que é que fica, o que é que sai. A partir daquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? Se você sente essa opressão com relação a isso, sobre esse assunto, você está sentindo a baforada que o inimigo tem nesse mundo atualmente contra as famílias. Existe uma raiva do inimigo contra uma família ajustada, alinhada. E você não deve perder de vista ter isso e viver isso. Se você não está conseguindo viver, vamos dizer assim, tudo na integridade, mas você precisa almejar e desejar isso dentro de você. E Deus é fiel para fazer. Quantos creem, digam amém. Então, abra primeiro sua Bíblia em Gênesis. Já que a gente está falando, vai falar sobre família, a gente vai começar onde? Na primeira família que temos noção na palavra. Gênesis capítulo 2. Eu já falei para vocês, mas vou repetir, que tem um trecho da Bíblia que é muito importante a gente ter bem encaixado. É Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. Por quê? Porque Gênesis de 1 a 11, vocês pensaram que eu ia falar o Sermão do Monte, né? Porque o Sermão do Monte também né? É um trecho muito importante, que é Mateus 5, 6 e 7. Mas Gênesis de 1 a 11 é um texto que você precisa ler muitas vezes para que esteja na sua mente. Por quê? Porque toda a base criacional, toda a ordem da criação está nesse bloco aí. Como Deus fez as coisas desde o princípio. Então é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Por exemplo, esse texto que nós vamos ler está dentro desse bloco de Gênesis 1 a 11. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Olha o que diz esse texto. Versículo 18. Então, o Senhor Deus disse, todos juntos aqui na tela? Vamos de novo? Não é bom que o homem esteja... Quem é que gosta de solidão, pessoal? Até se você começar a gostar de solidão, a Bíblia diz que isso não é um bom sinal. Porque quem busca a solidão está buscando os seus próprios interesses. Então o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Então farei para ele uma aliada que ele seja semelhante. Vamos em frente, a gente vai até o 24. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo o homem a cada ser vivo seria o seu nome. Então diga assim, Deus fez os animais, mas foi o homem que botou o nome. Isso é muito importante. Nós não temos o poder de fazer a coisa. Nós só temos o poder de dar nome à coisa. Então, por exemplo, família é um nome que a gente dá, não é isso? Mas não foi a gente que o quê? Que fez. Então, família foi Deus que fez, a gente só botou o quê? Nome. E tudo na criação de Deus é assim. O homem, ele não pode nunca perder de vista que quem tem a origem e o discernimento e o projeto sobre aquilo é quem? Deus. A gente só pode fazer o quê? Botar um nome. Então, o homem viu lá uma zebra. Ele chegou e disse zebra, que aqui na nossa língua, em outras línguas tem outros nomes, né? Mas a gente só pode botar o nome, porque quem fez a zebra como a zebra é? Deus. Deus. Os homens estão descobrindo estrelas, planetas. Os homens estão descobrindo partículas.
Aí quando descobre uma estrela ou alguma constelação, até se coloca o nome daquela pessoa que descobriu. Já viram isso? Ah, essa é a estrela não sei quem, parará em um número. Mas o homem não fez aquela estrela, ele apenas botou o quê? O nome, ele achou ela. Assim como nós vamos encontrando. E se a gente quer encontrar algumas coisas, a gente precisa ir à luz da palavra de Deus. Vamos em frente. Todos os animais do campo. Vamos em frente. Não? Assim um homem deu nomes a todos os animais do rebanho, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para um homem uma aliada o quê, gente? Então o homem tinha agora uma relação que era com Deus. E apesar do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, o homem não é Deus. Ou seja, Deus está acima do homem, sim ou não? E os animais estão o quê? Abaixo do homem. Então Deus olha e fala assim, não, o homem tá só, e não é bom que ele esteja. Por que só? Porque Deus não estava com ele? Não. Porque ele precisava, além dos animais e da relação com Deus, ele precisava de quê? Semelhante. Que fosse o quê? Olha como diz, uma aliada semelhante a ele. Vamos em frente. Então o Senhor Deus fez o homem cair o quê? Num sono profundo. E dizem as más línguas que se o homem tivesse acordado, não tinha deixado. Estou brincando, isso são as más línguas. Mulheres são bênção na nossa vida. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Eu vou até abrir um parêntese aqui rapidinho. Vocês vão ver acontecer agora, nesse tempo, irmãos, muitas coisas. Muita gente que, por exemplo, começa a manusear as línguas originais, e aí começa a vir um monte de coisa como se fosse uma descoberta da roda. Isso é por quê? Porque muita gente está tendo acesso a mais informação do que tinha antes. E às vezes isso pode provocar uma bagunça. Por exemplo, esses dias eu vi dizendo assim, olha, não é costela. Não é bem costela. E você vai ver isso acontecer muito da agora para frente. Por quê? Porque uma das articulações para desmantelar a autoridade das Escrituras é trazer um monte de informação e você já não saber mais em que é que você acredita. Eu prefiro, mesmo, claro, eu gosto de ter conhecimento das coisas mais a fundo, e eu sei que aqui tem outros irmãos também, mas eu prefiro ficar sempre naquilo que eu já aprendi. Naquilo que a jornada já da igreja, do caminhar, faz entender. Então, olha o que é que eles dizem hoje. Ah, mas ali não é costela, é o lado. É isso. É tipo assim. É só para... É igual uma vez que eu estava na época que eu fazia programa de rádio, teve alguém que chegou e falou assim, eu vi um rapaz fazendo assim, ó, perguntando assim na rádio. Mas vem cá, você foi batizado? Fui. A pessoa no telefone, né, participando do programa. Mas deixa eu te perguntar, um pastor falando, né? Eu achei aquilo tão estranho. Você foi batizado? A pessoa disse, fui. Aí ele disse assim, mas vem cá, você foi batizado em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí a pessoa disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, então seu batismo não vale, porque você tem que ser batizado em nome de Jesus. Aí eu pergunto, para que isso? O que é isso? Mas são essas coisinhas que vão trazendo o quê, irmãos? Confusão, divisão, aí a pessoa já fica perdida. É por isso que a gente precisa ter uma certa firmeza. E por mais que você ouça coisas, sempre procure estar atento, atenta, qual é a linha teológica que sua igreja segue. Procure se afirmar também nisso, porque aqui a gente tem uma responsabilidade pastoral e doutrinária sobre a vida de vocês. Quem está na internet não tem compromisso com nada, não. Larga o doce lá, porque o que ele quer é clique e view, ele quer o clickbait, como diz a história. Entendeu?
ele quer chamar atenção. Mas quem está caminhando no dia a dia com a igreja, pastoreando e procurando trazer uma doutrina sadia para a igreja, essa é uma preocupação necessária. Então, por que existe um culto como esse, de doutrina, uma escola bíblica dominical, classes, desde a hora que você chega na igreja, que você se converte, que você quer se batizar, e existe uma instrução para que você esteja firmado, não em homem, nem na boca de homem nenhum, mas na palavra. Para que você aprenda e se firme os seus passos e saiba como se conduzir. Amém ou não, pessoal? Então, só fechando parênteses. Então, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez o quê? Uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: essa, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua, e eles se tornarão uma só. Isso é o quê? Casamento. Veja, mesmo Deus tendo feito primeiro o homem, depois a mulher, ele já deixou instituído como é que seria daí para frente. O homem, a mulher também, cada um ia deixar os seus núcleos familiares para formar um novo núcleo familiar. Então você entende por que não dá certo quando tem muita influência de pai e mãe dentro de casamento? Filhos que casam, mas continuam em casa de mamãe ou de papai. Filhas que casam e continuam em casa de mamãe e de papai. Não vivem a experiência profunda do casamento e acabam protelando muito a experiência de amadurecer para a vida. Porque a ordem criacional avisa que você precisa o quê? Deixar. E esse deixar aqui é abandonar. Não é abandonar no sentido de, não quero ver mais meu pai e minha mãe. Não é isso, não. É que você precisa estabelecer agora uma nova prioridade. Quantos estão entendendo isso? Mas está entrando? Está descendo para o seu coração? Por que eu estou falando isso? Tem casais, por exemplo, que quando têm filhos, os filhos se tornam o único projeto deles como vida. Está errado. Porque os filhos são criados pelos pais e vai chegar no momento que eles também vão fazer o quê? Deixarão quem? Pai e mãe vão se unir, a sua esposa, o seu? E se você, que é pai e mãe, não fez com seus pais, ou você segura os seus filhos, ou você não tem um olhar para o teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, da maneira coerente, o que é que vai acontecer? Na hora que o filho e a filha casar, você vai ver uma lacuna, um buraco sem fim, você fala assim, perdeu a razão de desistir do meu casamento. Aí eu te pergunto, está certo isso? Não está certo. Não está certo. A gente concluiu a leitura, não concluiu? Pronto. Então, quando a gente fala de família, irmãos, a gente está falando de uma coisa que não é criação humana. É criação de quem? De Deus. Não foi o homem que convencionou, que inventou isso, mas Deus. E aí, quando a gente vai para Deus, uma das coisas que Deus vai reafirmar para nós é isso. Esse propósito de família. Amém ou não? Então, quem nasceu primeiro? A cultura ou a família, pessoal? Foram as famílias que foram dando origem ao quê? Às culturas. Sim ou não? Então, a cultura, ela não pode ter a última palavra sobre isso. Quem tem que ter a última palavra sobre isso é Deus que criou a família. Só que como é que o homem moderno pensa? Que é a cultura que tem que determinar o que a família é. E isso é um pensamento humanista. É quando o centro é a vontade do homem, não a vontade de Deus. E a gente tem que estar seguro com relação a isso.
Porque ainda que estejamos diante de desafios, como, por exemplo, ter pessoas dentro da nossa família que vivem a questão, por exemplo, da homossexualidade, e que a gente precisa manter uma atitude de amor, de acolhimento, de afeto, sem, no entanto, abrir mão da verdade da palavra, esse caminhar em equilíbrio é necessário para a igreja de hoje. É necessário para mim e para você. Porque aquilo que Deus criou é essa estrutura que Deus tem compromisso de sustentar e de manter. Amém ou não, pessoal? A palavra de Deus diz que Deus criou plantas, criou animais, mas depois da queda, as plantas começaram a produzir espinhos e abrolhos. E do mesmo jeito, a humanidade passou a produzir espinhos e abrolhos também dentro da estrutura humana. Houve corrupção geral, inclusive na maneira como o homem se conduz dentro das suas famílias. Só que a gente precisa sempre revisitar o que o nosso Deus tem para nós. Quantos aqui entendem, então, primeiro, que a família foi instituída por Deus? Amém ou não? Você está com o coração aberto para isso? Então diga aí, a família é um projeto de Deus. Foi instituída por Deus. Se você tem dificuldade, peça ao Senhor para te dar esse amor por isso. Esse sentimento de dizer, Senhor, eu preciso estar firme nessa origem, eu preciso, Senhor, que o Senhor me revele aonde dentro da minha estrutura, de tantas estruturas diferentes que nós temos aqui, se há alguma coisa que está distante do que o Senhor quer e como eu posso me reaproximar, Senhor, do que o Senhor deseja para mim. Amém, gente? Segundo, o casamento, irmãos, é entre um homem e uma mulher. E essa é a base da família e da família cristã. Hoje nós vemos vários novos arranjos. Mas, biblicamente, e pela vontade de Deus, é assim que Deus fez. Ah, Alex, mas eu nunca vi Jesus falando sobre isso. Aparentemente, esse não era um tema importante para Jesus. Será, irmãos? Pois eu trouxe um texto exatamente de Jesus. Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Olha o que diz. Mateus 19, de 4 a 6. Jesus então respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez o quê, gente? Homem e mulher. Então, como é que Jesus não falou sobre isso? Jesus vivia com base nos princípios criacionais, como nós queremos viver. Jesus não desfez, por mais que ele tivesse contato com pessoas com diversas situações de vida, o amor de Jesus nunca foi para negociar os princípios e a verdade de Deus sobre qualquer fator, sobre qualquer elemento, sobre qualquer situação. O amor de Jesus, ele é perfeito. E que amor perfeito é esse? É o amor que é feito de graça e verdade. Diga assim, o amor perfeito é feito de graça e verdade. Mais uma vez. O que é graça? Graça é o que acolhe independente do que for. Sim ou não? Ah, é homossexual, é trans, é LGBT, enfim, tem várias nomenclaturas. O amor, ele não enxerga nada disso, não. Porque ele acolhe a pessoa. E isso me preocupa porque tem alguns crentes que eles tomam algumas posições que ou é graça sem verdade, ou é verdade sem graça. Mas o amor perfeito, ele é o quê? E sempre primeiro graça, para depois verdade. Porque sem graça não tem como chegar na verdade. Porque a graça diz, não importa. Estamos aqui, ó. Estamos abertos para amar, nos relacionar, para viver, para expressar o amor de Deus.
Mas dentro desse corte de graça, existe também aquilo que é a verdade. Ou seja, como é que você forja a tua identidade? Eu forjo minha identidade a partir das minhas emoções. Pronto, eu não. Eu forjo minha identidade a partir da declaração da palavra de Deus. Então a gente tem um ponto de vista diferente. Então cada um vai fazendo suas escolhas. O meu amor por você eu não vou negociar. Mas também não vou negociar aquilo que eu creio. Se a gente consegue andar juntos assim, amém. Senão a gente encontra um termo. Um termo. Muitos pais, por exemplo, já me perguntaram nessa jornada: pastor, meu filho, minha filha está com uma vida de homossexualidade. O que é que eu devo fazer? Enquanto você pode, enquanto está na sua alçada, trabalhe conscientizando, ministrando a palavra, orando, instruindo, pedindo a Deus. Sabemos que não é fácil porque mexe com questões profundas da identidade da pessoa. Não fique pensando que quem está na homossexualidade é tudo descarado ou é tudo endemoniado, porque tem gente que gosta de jogar nesses... Não é bem assim, não. Tem muita gente que foi abusada, tem gente que foi aliciada, tem gente que foi... Tem muitas situações e muitas camadas. Asaf, que é psicólogo e tem dados mais estatísticos, ele trouxe aqui agora que boa parte, inclusive a maioria, são pessoas que também já foram abusadas. Às vezes nem lembram. Então, assim, mas a gente também não pode resumir a isso. A gente tem a própria inflamação desse mundo, ou não? Existe uma inflamação que começa na bissexualidade, não só na bissexualidade, mas na sexualidade livre. Então você começa com a sexualidade livre, ou seja, eu não preciso esperar o meu casamento para eu ter relação íntima sexual. Eu posso ter relação íntima em qualquer momento que eu quiser. E aí você começa a ter relações fora do casamento, e aí você começa a ter jovens, adolescentes e até crianças tendo relações sexuais. E aí, a partir disso, os limites vão sendo todos o quê? Quebrados. Porque essa questão da revolução sexual, ela é apenas um cavalo de Troia para poder trazer dentro de si uma série de outras situações. Aí perguntam, e o que é que eu faço? Você vai trabalhando dentro daquilo que te for. Cada momento é um momento. Tem momentos de restrição, tem momentos que o adolescente vai crescendo, que você ainda pode interferir, que você ainda pode cessear alguma coisa. E vai chegando um momento que vai ficando adulto e está todo enveredado com um monte de mentalidades em volta, corrompidas, em que você vai instruindo o teu filho aqui. Você tem, às vezes, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora conversando, ele passa 5, 6, 8 horas, às vezes vira a noite conversando com outras pessoas, doutrinando ele ou ela pela internet, pelo WhatsApp e fazendo a cabeça. Aí você vai tendo que tomar atitudes. Meu filho está dentro de uma relação homoafetiva. Meu filho, você sabe muito bem, meu amor por você nunca vai mudar. Eu amo você do mesmo jeito. Agora sim, aqui dentro de casa, fulano, se vier aqui, é amigo, porque é o limite que Deus estabeleceu. E eu não vou aceitar nada diferente disso aqui. Daqui para fora vocês vivem a vida que vocês quiserem. Agora aqui dentro da minha casa, quem presta conta sou eu. Estão entendendo, irmãos? Aí tem pai e mãe que não tem o problema da homossexualidade, mas filho pegador, filha pegadora. Aí bota a cama de casal para filho e para filha dentro de casa. E faz vista grossa. Você está contribuindo para a degradação e a destruição moral dos teus filhos. Se você não tem... Ninguém tem como controlar a vida de ninguém. Tem gente.
Tem como controlar? Nós não temos. Por mais que você vigie, policie, cada um vai fazer suas escolhas. Agora, você tem como estabelecer o teu limite e santificar o teu limite. E dizer a verdade para os teus filhos, deixar dali para frente que Deus o quê? Cuide. Agora aqui na minha casa, não. Na minha casa é assim, ó. É assado. Ah, mas viajou junto em família. Já viajei junto. Na minha época de namoro, já viajei junto com Carol. Sozinhos? Em família? Mulheres ali, homens para cá. Tudo respeitando para quê? Para que honre o matrimônio. Ah, vai ter intimidade? Vai. Dentro do casamento. Foi isso que Deus o quê? Quis. Ah, mas hoje está muito diferente. Eu sei. Está muito diferente. Agora é um risco de cada um. E aqui, não é por isso que a gente tem isso aí. Não quer que ninguém fique procurando se esconder e nem mentir. Quer andar em fornicação? Deixe o seu líder, a pessoa que está perto de você, saber. Até para saber como você trafega, porque você não vai poder, por exemplo, estabelecer uma liderança. Você não pode ser líder de nada se você está vivendo em fornicação. Porque espera-se que o líder seja o quê, pessoal? Exemplo dos fiéis, sim ou não? Agora a porta da igreja está o quê? Aberta, a pessoa entra, sai, congrega, ouve a palavra, se expõe de novo. Quem sabe o Senhor provoca uma transformação. Então, muita gente que pensa que o aprisco pode tudo, né? Não é que pode tudo. É que a gente não quer nem libertinagem, no sentido de que as pessoas andem por aqui achando que elas podem fazer o que quiser e que está tudo tranquilo diante de Deus. Não, não está. Por isso que a gente prega e anuncia a verdade. E quando isso vem tanto aqui do púlpito, como das salas, como no aconselhamento, ninguém se nega a falar a verdade para ninguém aqui, e nem de confrontar. Mas também a gente não quer cair no outro nível, que é o de hipocrisia. Que é muita gente que quer viver escondido da congregação, quer viver aprontando, achando que pode se esconder. Isso também não é bom. Então a gente tenta viver dentro desse equilíbrio, dentro dessa caminhada. Entendendo o seguinte, você fez sua escolha de você estar na fornicação, você está desagradando a Deus. Você não está discernindo o corpo de Cristo. E essa palavra vai ser sempre ministrada. Para quê? Para ver se em algum momento a pessoa se arrepende e se conserta. Porque não tem bênção de Deus sobre pecado. Deus abençoa o que está santificado. Sim ou não, pessoal? Se Ele criou, se Ele santificou, Ele sustenta. Então a gente vai ver aí, estamos no versículo qual? Já fomos, né? Até o 6? E os dois se tornarão uma só carne. O versículo 6. Assim eles já não são o quê, gente? Dois, mas sim o quê? Uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Então é daí que vem essa estrutura e aquilo que a gente chama de indissolubilidade do casamento. Que aquilo que Deus uniu, o homem o quê? Mas existem separações? Existem, irmãos. Não deveria, mas existem. Porque tem N situações. Situações que realmente justificam uma separação. Mas uma palavra sobre isso não significa que casamentos deveriam ser levados como uma brincadeira e uma descartabilidade como está sendo nos dias de hoje. Casamento, quando a gente casa, é para ser uma vez só, para toda a vida. Ah, mas Alex, infelizmente no meu caso não deu. Pois então o que você entrou agora, está entrando, precisa ser para toda a vida. Tem. Mais ou menos. Aqui na igreja, por exemplo, nós não aceitamos somente o religioso. A pessoa tem que ser casada no civil. E aqui na igreja também não consideramos união estável como casamento. União estável é união estável. É uma sociedade. Casamento é o que a lei diz que casamento é. Então a gente não acata isso.
Tá certo? Agora sim, a pessoa diz assim, fui casado no civil, para a gente está válido. Ah, mas eu nunca recebi uma bênção de um pastor. Não importa. Casamento não é bênção de pastor nenhum, irmãos. Casamento é quando um homem e uma mulher, diante de alguma autoridade ou das suas famílias ou da sociedade, assumem um pacto de um com o outro por toda a vida. E isso regulamentado pelo governo, o governo que a gente tem, e isso chama-se casamento civil, que é feito num cartório. Tarará, tarará. Eu estou falando em termos aqui de membresia, por exemplo, da igreja. Para a nossa igreja, em termos de membresia, obrigado pelo conserto, nós não assumimos a união estável como casamento. Eu não estou dizendo que a pessoa, entre ela e o parceiro dela, ela não acha que tem um casamento. Essa é a consideração da pessoa. A gente respeita. Mas para a pessoa se tornar membro da igreja, ela vai ter que converter a união estável em um casamento. Isso. O que o irmão falou aqui é que, às vezes, nem união estável tem, às vezes as pessoas estão juntas. É o que a gente chama de quê? Amaziados ou ajuntados, não é isso? Já tem ali o quê? 3, 4, 5 anos, tem gente que tem 10 anos, 15 anos. Juridicamente até, já configura em muitos termos uma união, um casamento, né? Já configura. Mas eu vou te dar um exemplo. Digamos que tem alguém, uma mulher se converteu, ela já é amaziada, ajuntada, ou tem até união estável com o marido. Aí ela se converte, ou do outro lado, o marido se converte, e ela não se converteu. Ou um se converteu e o outro não. Aí chega, depois de convertido, nas escolas e tal, na hora que vai tratar mais a miúde ali a vida da pessoa, saber dos milindres e tal, aí a pessoa fala, olha, mas a gente não é casado. Aí o pastor, o professor vai falar assim, mas o que é que te impede, então, de casar? Aí a pessoa diz, por mim eu já estaria casado, mas infelizmente fulano ou fulana, ele ainda não quer. A igreja vai deixar de batizar essa pessoa por isso? Não. Você está entendendo? A igreja vai batizar essa pessoa mesmo nessa situação, quando há um impedimento por parte do outro e não da própria pessoa. Agora, se a própria pessoa endurece e diz, eu não acho que precise casar, aí a gente não vai batizá-la. Pode até ter igrejas que façam isso, mas a gente aqui geralmente não faz. Por quê? Porque existe uma doutrina na igreja, existe um ensino na igreja a respeito de família. Você está entendendo isso, irmãos? Seria bom pegar um microfone sem fio, viu, Matheus? Aí, se tiver um aí, tu... Oi. Não, é só porque eu me lembrei de um exemplo de uma personalidade da internet que ele já era juntado, né, amaziado, vivia a vida de casado, mas sem ser casado, há, sei lá, uns 10 anos com uma pessoa, e aí depois ele disse que se converteu. Depois que ele se converteu, aí ele quebrou o relacionamento com a mulher, dizendo que porque a gente nunca foi casado, então estávamos no erro. Então ele separou e pouco tempo depois casou com outra pessoa. Mas aí não, entendendo que não era casamento, no sentido de para ele, membresia, e ele estava errado, ele tinha que concretizar o casamento. Mas ele já tinha uma vida de casado, então ele tinha que casar com aquela mulher. É nesse sentido. Quando você está vivendo em igreja, irmãos, você vai enfrentar inúmeras situações. E a gente assim, como é que a gente faz aqui no Aprisco? Temos o lastro da palavra firme e a disposição de caminhar com cada um para sofrer a demanda da pessoa e entender que caminhos precisamos tomar e orientações com cada
situação e caso que acontece. Você está entendendo, irmãos? Sem abrir mão da graça, que acolhe independente do que seja, mas sem abrir mão também de quê? Da verdade. Então, se você é crente e você fala assim, eu sou limpinho, beleza, amém que você é limpinho. Amém que você é limpinho. Mas a gente é limpinho não é para se achar melhor do que ninguém não, pessoal. A gente é limpinho para poder manifestar graça ao que está sujo. Você está de pé, é para você levantar o braço forte, ser a mão que vai levantar o outro que está o quê? Caído. Você está sarado, a tua cura, o estar sarado é para que outros que estão doentes sejam também sarados e curados. Amém ou não? Porque tem gente que é só da verdade. Só da verdade. E cadê sua graça? Se só tem verdade, não é Jesus. Não é Jesus. Quer um texto para eu te provar? A gente depois volta aqui. Mas abra aí em João, capítulo 1. Versículo 14. João 1,14. Quando fala de Jesus encarnado, olha o que é que diz. Aquele que é a palavra tornou-se o quê? Carne. Ele tornou-se carne e viveu o limpão, o santo, veio se misturar com a escória. Olha só. Vimos a sua glória. Glória como unigênito, vindo de quem? Do Pai. Agora cheio de quê? Olha aí. Cheio de quê? Graça e verdade. É o lugar, a própria cruz é isso, irmãos. O que é a cruz? A cruz é graça e verdade. Graça e verdade. A cruz é isso. Aonde é que acaba o amor? Na cruz, porque só a cruz é graça e verdade. É o próprio Deus que julga, assumindo o lugar de quem ele julgou para dar o perdão para quem ele mesmo julgou. Graça e verdade no mesmo lugar. É a cruz. É a mesma coisa que cada relacionamento da gente pede. Cada relacionamento da gente pede cruz. Seja com Deus, seja com o nosso próximo. Porque tem que ser graça e verdade. Aí se eu fico só na graça, eu acolho tudo, eu não digo não para nada, tá tudo lindo, tudo bom, tudo não sei o quê. Aí sabe o que é isso? Isso chama-se idolatria da relação. Porque para mim, se nada influi, se nada é verdade, se tudo é certo, cadê Deus? Cadê a honra a Deus que é santo? Aí se eu entro num relacionamento e vivo só com a graça, essa não é a graça que Jesus vive. Porque para eu manifestar essa graça, eu preciso ter o quê? Também verdade. Amém ou não, irmãos? Então, nós vemos em Mateus aí 19:4. Vocês fechando uma parênteses, deixa eu correr aqui para a gente encerrar. Jesus confirmou o padrão de onde? Da criação. Sim ou não? Então Jesus falou, é homem e mulher. Ah, Alex, eu estou vivendo isso, talvez tenha alguém ouvindo a gente, ou talvez você mesmo, alguém aqui possa estar vivendo uma crise na sua sexualidade. Só quem pode te trazer para o lugar é o Senhor. Só quem pode refazer a tua identidade é Ele. Agora, Ele só vai refazer se você for para Ele com o coração disponível. Ah, parece que a igreja pega no pé da homossexualidade, tem tantos outros pecados na igreja. A gente sabe, irmãos, mas a igreja ela não tem padrões de ficar desculpando ou dizendo que o que é pecado agora não é mais. Que é o que às vezes acontece dentro da questão da homossexualidade, que fere esse princípio do homem e da mulher na estrutura familiar. É um pecado idolátrico. Então, por isso é tão pesado, por isso é tão difícil.
E não somente idolátrico na questão espiritual, mas também um pecado que mexe profundamente com as questões de identidade da pessoa. Então a pessoa, ela tenta olhar para ela tem uma briga dentro dela, porque ela não se sente daquele jeito. E só o Espírito de Deus para poder transformar isso. E se a pessoa tiver um relacionamento de um amor verdadeiro, ajuda. Mas só o que transforma é o que Deus pode vir a fazer na vida da pessoa. Então, quando a gente ignora os modelos bíblicos, isso vai criar uma fragilidade. Isso vai criar uma bagunça. Então, a gente precisa ensinar a verdade em amor. Então, a gente ama e também prega a verdade. A gente tem graça e verdade. Terceiro, Deus instituiu o casamento como uma aliança de fidelidade, união e fidelidade. Malaquias capítulo 2, de 14 a 16. Olha o que diz essa palavra. Eu já me casei, só que casei não é o ato simplesmente ali. Mas é uma mudança de postura que vai acontecer a partir daquele momento. Ou seja, eu assumi que eu vou ter que eu estou assumindo um pacto com alguém. Aqui morreu uma pessoa que era, vou dar um exemplo, morreu Alex solteiro e agora nasce um Alex o quê? Casado. É um novo pacto, uma nova aliança que é feita ali. Quantos entendem isso, irmãos? Olha só o que diz. E vocês ainda perguntam por quê? Ou seja, por que o Senhor está irado? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de quê? Da sua mocidade. Pois você foi infiel a ela. E embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Aí eu te pergunto, isso aí está restrito ao cartório? Não. Isso é muito acima do cartório. Só que o cartório é necessário para nós hoje. Porque a nossa justiça tem que exceder a justiça comum. Se ela tem que exceder, a gente tem que cumprir a comum e a justiça de Deus. Amém ou não? Eu cometi um crime. Deus perdoa? Perdoa. Mas existe uma punição para aquele crime, então eu preciso cumprir a punição terrena para aquele crime. Quantos estão entendendo isso? Eu já li lá o versículo anterior todo? Acaso Deus não os fez um com uma porção do Espírito que lhe pertence? Ou seja, quando há um pacto entre um homem e uma mulher, o próprio Deus dá uma porção do Espírito que lhe pertence para selar aquela união. E do Espírito que lhe pertence. E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, cuidado. Atenção aí, olha, irmãos e irmãs. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja o quê? Infiel à mulher da sua mocidade. Aí esses dias não, né? Já tem algum tempo que eu ouço isso. Um brother chegou para mim e disse assim: Alex, eu não sou fiel, mas eu sou leal. Me explica aí. Não, fiel eu não sou porque eu dou uma pulada de cerca aqui e ali, mas minha mulher, dessa eu não abro mão não, mano. Eu falei, como é, rapaz? Que conversa é essa aí? Que conversa malafronhada é essa, mano? O mundo vai inventando e articulando coisas, irmãos. E hoje a coisa está mais assim, ó, escancarada, né? E tal. E tem caras que querem, inclusive, que a mulher aceite isso. E tem casais que hoje já vivem aquilo que é chamado de relacionamento
aberto. Eles mantêm a lealdade entre si, mas não têm fidelidade um para com o outro. Cada um pode ter o pega que quiser. E se quiser fazer um trisalzinho de vez em quando, faz. Tudo isso é prostituição, é promiscuidade. Tudo isso são corrupções do modelo que Deus estabeleceu para a família. Tudo isso é maligno, irmãos, e atrai demônios, desestrutura gerações, desestrutura famílias. Quando a gente vive, irmãos, fidelidade, a gente tá entendendo, primeiro, que Deus é testemunha da aliança conjugal, e segundo, que a gente também está vivendo uma vida que represente a fidelidade de Deus, a aliança que temos com Deus. Então, a aliança do homem e da mulher é um espelho daquilo que é o caráter de Deus, ou seja, precisa ser fiel, sim ou não? Não somente leal, mas também o quê? Fiel. Sabe o que é fiel? Eu quero Deus e não quero mais o mundo. Não quero mais as coisas desse mundo. Não quero mais as prostituições, as corrupções desse mundo. Eu quero Deus. Do mesmo jeito que Jesus se entregou totalmente por mim na cruz do Calvário, eu também quero me entregar totalmente para Ele. Como noiva, só me deitarei com quem? Com meu noivo. E com mais? Ninguém. Amém ou não, pessoal? E por último, ainda falando sobre isso, então eu falei de aliança, né? Fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre aliança. Geralmente a gente usa uma aliança, né? Tem alguém que tem aliança aí? Está usando aliança? É? A aliança, pessoal, é um objeto interessante, né? Se você é casado e está sem aliança, tome vergonha. Tome vergonha na sua... Eu vi gente dando risadinha, não sei o quê. Tome vergonha na sua cara. Eu vou comprar uma que é feita de moeda de R$1 ali e mando fazer para você, se a dificuldade for essa. Perdi. Perder porque não botou outra. Bota a tua aliança. Por quê? Porque é um pacto social, é uma marca social. Primeiro, é uma marca para você. Segundo, é uma marca social. Por que marca para você? Eu ia falar agora. Uma aliança. Um objeto, né? Um objeto. Isso aqui não quer dizer nada. Quer dizer sim. Sabe o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, teve um dia que eu fui num altar, ou que eu fui num cartório, que eu fui em algum lugar, e naquele dia eu recebi essa pessoa como meu marido, minha esposa. Naquele dia ninguém me empurrou para ali, ninguém me obrigou para nada. Eu espontaneamente fui. Não é isso que o cara do cartório pergunta? Você está aqui, fulano, de livre o quê? Espontânea vontade? Se a pessoa disser, não estou não, ele disse, não caso. Não caso. Estou de livre e espontânea vontade. Opa! Então significa que você está fazendo um pacto com essa pessoa. Aí você coloca essa aliança no dedo. Geralmente na mão o quê? Esquerda. Não sei porquê, acho que é a mão do coração, não sei por que é. Eu já vi uma explicação sobre isso. Enfim, mas eu não lembro aqui agora. Mas, vamos lá. Passa o microfone para o Azaf ali. Oi. Teve uma situação de um casal que foi casado no civil, Sim. né? Acho que foi no civil mesmo. E aí perguntou primeiro para o homem falou que sim. E aí quando perguntou para a mulher, ela foi fazer uma piada. Ela disse não. Foi. Ela fez uma piada, não. E o casamento foi cancelado. Eu vi. Ela falou, não, é brincadeira. Ele falou, não, aqui existe aqui uma lei que se falar não, é não. Isso. Aqui não é hora de brincar. Aí, olha só, vamos lá. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui te remete a esse lugar.
Entenda isso. Quando você está vivendo a dois, você tem muitos altos e baixos, tem ou não? Tem hora que você está a ponto de jogar tudo para cima. Tem hora que você está desanimado, você não quer nem olhar para a cara do outro. Acontece isso. Só que aí você lembra que fez uma aliança. É o mesmo que Deus fez conosco através do sangue de Jesus, irmãos. O que foi que Deus fez? Mandou Jesus para a cruz para fazer conosco o que ali? Uma aliança. O que essa aliança faz? Faz com que todas as vezes que nós estamos na relação com Deus, no buraco, Deus fala assim: não vou desprezar meu filho, minha filha, porque eu tenho com ele uma aliança. E quando ele olha para nós, a despeito das nossas debilidades, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E por isso a relação é mantida. A não ser que realmente a gente decididamente decida se afastar do Senhor. Fora isso, a relação é mantida pelo sangue de Jesus. E ele olha para nós debaixo do sangue de Jesus. Tem gente que fica assim, achando que sua salvação ela é presa na sua própria performance. Não é bem isso. Aí quando eu falo isso, a pessoa fala, mas cuidado, porque senão a pessoa vai viver andando em pecado. Mas se você andar em pecado, não respeitar o sangue de Jesus, significa que talvez você nem foi transformado. Mas quando você está debaixo da aliança do sangue de Jesus, isso não pode ser rompido de qualquer jeitinho, não. É preciso uma atitude muito deliberada de pecado, de entrega, que é o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia. É isso que pode chegar nesse ponto. Mas não que a nossa relação esteja o tempo todo em xeque. Ah, eu pequei aqui agora, ou estou numa vida de pecado aqui, minha relação com Deus acabou. Não é assim. Não é assim. Se você permanecer nessa situação, cauterizando a sua mente, rejeitando a obra do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e juízo, você pode cair sim num pecado de apostasia e você se distanciar realmente e afastar-se do Senhor, abrindo mão daquilo que já foi te dado e de tudo que você já experimentou do Espírito Santo de Deus e da salvação na tua vida. Agora, se você se arrepende, tudo vem para o lugar. É por isso que um casamento, nesses seus altos e baixos, quando a gente lembra que tem uma aliança, isso deve fazer a gente voltar, se arrepender, ajustar e continuar. Amém ou não, pessoal? Teve luta, teve dificuldade, baixa a cabeça, pede perdão, conserta. São muitas lutas que se tem, mas dá para consertar e dá para viver. É difícil? É. Vida 2 exige da gente aperfeiçoamento? Exige. Mas é melhor viver assim, agradando a Deus, do que viver em abrasamento ou em pecado ou em fornicação. Ame, meu irmão, a sua esposa, ou ame o seu esposo. E que o Senhor também possa prover esposos e esposas também aqui, em nome de Jesus. É por isso que o divórcio é tão difícil, irmãos. Quem já passou por divórcio aqui, levanta a mão. O divórcio é um negócio muito difícil. Porque é como se sua vida fosse rachada, dividida, destruída ali. Só Deus para levantar a pessoa. Só Deus. Porque é como se você tivesse sua vida completamente desfacelada. Principalmente se você foi vítima de uma traição, de um adultério. É muito difícil. Por que é tão difícil? Porque fere diretamente a questão da aliança que Deus deixou e a fidelidade que Deus deixou para o casamento. Alex, é possível eu viver isso? É possível, meu irmão. Sempre será difícil, tem muitas lutas, mas é possível. Anderson.
É um bom caso. Alô? Sobre a fidelidade de Deus, eu estava estudando sobre Oséias e Gomer, que Deus manda Oséias casar com a prostituta e que ela vai traindo e mesmo assim ele vai buscando ela novamente e nessa mostra que a fidelidade de Deus se compara àquele homem que vai sempre buscar e querer restituir o matrimônio entre os dois, né? Isso na Bíblia é quando o profeta ele ilustra a profecia. Isso acontece muito no cenário profético. A gente estudou até isso na nossa escola, não é isso, pessoal? Existe isso muito no cenário profético, que Deus quer falar ao povo, usa o próprio profeta para ser um exemplo para as pessoas de como ele é. E isso acontece com Oséias e Gomer. Se você quiser depois ler o livro de Oséias, que é um livro que nem todo mundo vai lá nele, a não ser que você esteja no plano anual de leitura bíblica, é um livro rapidinho você lê. Mas é bom você dar uma lida para você ver que interessante esse livro de Oséias aí que foi citado. E último de hoje, para a gente fechar, já estourei o tempo total. Aliás, eu não vou tocar nisso hoje não, que esse aqui é mais extenso, eu vou parar aqui. Então eu vou deixar 5 pontos para a semana que vem, vou tentar ser um pouco mais dinâmico, porque semana que vem nós vamos falar sobre autoridade e responsabilidade dentro da família. Nós vamos falar sobre amor, perdão, respeito, reconciliação, as prioridades de Deus na família, e como lá também é um espaço de educação, de ensino, e como a família é a primeira igreja que deve existir. Antes dessa, a nossa família ela deve ser a primeira igreja. Amém, irmãos? Quantos receberam a palavra dessa noite? Você pode se colocar